Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 766 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 12 do livro do profeta Daniel e também o Salmo de número 117. O capítulo 12 de Daniel encerra tanto o livro quanto a última visão que Daniel teve, que começou a ser descrita lá no capítulo 10. Como vimos já no vídeo do capítulo 10, Daniel estava orando a Deus porque, pelo decreto de Ciro, o povo já teria autorização para retornar a Jerusalém e recomeçar a obra do templo, reconstruir o templo. No entanto, isso estava acontecendo em circunstâncias muito difíceis. Era a festa de Páscoa, a festa da libertação do povo, mas a libertação parecia estar muito longe e a restauração também. Daniel se põe a jejuar e a pedir orientação a Deus a respeito do que estava para acontecer. E Deus lhe manda a resposta. Uma resposta que deixa claro que essa restauração acontece no meio de uma batalha espiritual intensa. E nesse contexto, o povo de Deus ainda enfrentaria muitas lutas, o povo de Daniel, até que o Messias trouxesse toda a paz de maneira definitiva. O capítulo 11, como vimos, é uma descrição detalhada das circunstâncias históricas que estavam para acontecer e uma demonstração de que Deus estava no controle da história e que também haveria muito sofrimento e luta para aqueles que quisessem permanecer fiéis a Deus, aqueles que de fato aguardavam a chegada do reinado messiânico, da restauração prometida. O capítulo 11 terminou dizendo que vai chegar o fim, o tempo dos opositores de Deus, em particular o tempo do anticristo. Tanto referindo-se a Antíoco Epifânio, que é descrito em detalhes dos versos 21 a 35 do capítulo 11, quanto também do outro pequeno chifre, que é o característico do Império Romano, que ainda não vimos, ainda estamos aguardando. Mas, em qualquer caso, o tempo dos opositores de Deus vai chegar ao fim e não vai haver quem o socorra. É assim que termina o capítulo 11. O capítulo 12, então, fala do desfecho dessa história. Que Miguel, que é o grande príncipe e o defensor do povo de Deus, vai se levantar. Ele já tinha ajudado o mensageiro que trouxe a resposta à oração de Daniel, como nós vimos lá no capítulo 10, verso 13. E ele vai pelejar a favor do povo de Deus. É uma grande notícia. O povo de Deus vai sofrer, mas não estará sozinho, não estará desamparado. Ele será defendido, justiçado ao final. No entanto, como diz então o verso 1 do capítulo 12, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Haverá muito sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo reinterpretou essas profecias de Daniel aqui no seu sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, e mostrou então que aquilo que era verdade no que se referia a Antíoco Epifânio, e o que ele faria no templo de Jerusalém, também se tornaria verdade mais tarde, porque aquele templo que já estava ali reconsagrado nos dias de Jesus, seria outra vez profanado e destruído pelo general romano Tito. Então haveria uma nova abominação desoladora. Haveria novo tempo de angústia, e as angústias se intensificariam. Em especial, estamos aguardando uma grande angústia final, a grande tribulação. Mas diz ainda o verso de abertura do capítulo 12, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a perseguição, os eleitos de Deus serão infalivelmente salvos, tá certo? O verso 2 fala a respeito da grande ressurreição. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e horror eternos. Qual é a ideia aqui então? É da grande ressurreição do último dia. Esse muitos do verso 2 deve ser entendido no contexto do pensamento hebraico. Será uma grande multidão, mas não é que vai ficar alguém de fora, não. Todo mundo vai ressuscitar e haverá então um grande juízo. Quem para a vida, quem para vergonha e horror, assim irá. Mas os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Muitos pensam, e é bastante razoável concordar com eles, que aqui se tem uma definição de galardão. Quando você brilhou para Deus aqui nesta vida, você vai resplandecer pela eternidade.
vai ecoar aquilo que você fez aqui para a glória de Deus. Então o galardão seria uma espécie de brilho de glória, de fulgor resplandecente. É meio complicado ser totalmente assertivo aqui, mas é uma possibilidade bastante plausível, certo? E Daniel então recebe a ordem de encerrar as palavras e selar o livro até o tempo do fim. A ideia de selar um livro na cultura persa era de você, uma vez publicado o conteúdo do livro, guardar uma cópia bem fechada, com selo, na biblioteca, para que as gerações futuras pudessem consultá-la, para que ela fosse preservada. Isso aqui então está se aplicando nesse exato momento, quando eu e você estamos estudando as palavras do profeta que viveu há 2600 anos. Bom, Daniel olha então e tem duas pessoas, uma de cada lado do rio, é o rio Tigre, né? A gente viu que ele estava no rio lá no capítulo 10. E um dos homens que estavam com ele perguntou: quando é que vão se cumprir essas palavras? E então a resposta veio: isso vai ser depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente já mostrou isso para você. Um tempo é o poder inicial do chifre pequeno, daquele que se opõe a Deus. 2 tempos é quando parece que esse poder vai se estender indefinidamente. Mas meio tempo é aquela ideia de que esse poder vai ser abreviado, detido, contido e destruído. Isso também pode ser uma figura para 1 ano, mais 2 anos, e mais meio ano, 3 anos e meio, que é a metade de 7 anos. Então a ideia toda é: Daniel, a resposta de quando isso vai acontecer é: vai parecer que demorará indefinidamente, mas de repente isso vai ser abreviado. Essa é a resposta. Nós gostaríamos de ter mais definição, mas é aqui que a gente para. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ou seja, vai ser perseguido o povo de Deus de maneira sistemática, mas depois de tudo isso, as coisas vão acabar. Daniel não entendeu e perguntou de novo, e a resposta veio no verso 9. Daniel, essas palavras estão seladas até o fim. Muitos vão ser purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum perverso vai entender, mas os sábios entenderão. Daniel, na hora certa, aquele que é tornado sábio pelo poder de Deus e seu temor a Deus vai entender. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, e aqui estamos falando dos dias de Antíoco Epífanes, ou estamos falando dos dias de Tito, general romano, ou estamos falando dos dias do anticristo, ou estamos falando de todos eles? É bem difícil ser taxativo. Haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera, e chega até 1335 dias. O significado desses números é ignorado. Há algumas pessoas que fizeram uma explicação de que o tempo de 1260 dias, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, seria até a chegada do Senhor Jesus. Os 30 dias restantes até dar 1290 seria o tempo do juízo, e os 45 dias restantes até dar 1335 seria o tempo para a instauração do reinado messiânico definitivo. Mas é pura especulação. Nós não temos como ser assertivos aqui, e o melhor é esperar para ver, porque no tempo certo os sábios entenderão. Você, Daniel, diz o verso final do livro, segue o teu caminho até o fim. Vai firme, continue fiel, descanse, porque ao fim dos dias você vai se levantar para receber a sua herança. Há aqui então um consolo muito grande. Daniel fica sabendo que a restauração vai demorar. Lá no capítulo 9 ele ouviu: o cativeiro de 70 anos ia ser transformado em 70 semanas de anos. A restauração se daria em contexto de dificuldade. E depois, quando isso começa a brotar, no capítulo 10 ele ouve que isso vai se dar no meio de uma grande batalha espiritual, onde o povo de Deus vai sofrer, mas ao final vai triunfar. Os números, as datas são enigmáticos aqui, porque Deus não está preocupado em fornecer detalhes, mas Ele quer que saibamos a grande mensagem. Perseveremos até o fim. Vamos aguentar a perseguição, porque isso está previsto, mas tem data para acabar. E quando você estuda a perseguição neste capítulo 12, você fica sabendo. No verso 1 é dito que haverá um tempo de angústia. No verso 7 é dito que vai ser destruído o poder do povo santo. A perseguição vem, mas ela vem de tal forma que Deus é glorificado. Por quê? No verso 10,
Os santos são purificados, são embranquecidos. Tá certo? Os santos, diz o verso 4, diz o verso 10, são instruídos. A palavra está guardada para que eles possam consultá-la. E o verso 10 diz então que os sábios vão entender. Os santos, quando provados pela perseguição, vão perseverar, diz o verso 12. Bem-aventurado é aquele que espera e chega até o fim, seja qual for o fim mencionado aqui no verso 12. E, finalmente, os santos, quando vem a perseguição, sabem que o dia da sua recompensa está chegando. O verso 2 fala que eles serão ressuscitados para a vida eterna. O verso 3 fala que eles resplandecerão. O verso 13 ainda fala: Daniel, você vai se levantar para receber a sua herança. Essa é a mensagem gloriosa do final do livro. A oposição vem, os chifres pequenos se levantarão, o povo de Deus sofrerá, mas a restauração está a caminho, ela vai chegar. E quem é de fato o povo de Deus vai ser purificado, instruído, vai perseverar, antecipando uma recompensa eterna, mesmo no meio dessa perseguição. Essa é a mensagem maravilhosa de Daniel, que foi proclamada para a Babilônia, para a Pérsia e para o mundo inteiro. E é por isso que a gente vai até o Salmo 117 para terminar a leitura do dia de hoje. No Salmo 117, que é o menor salmo, é dito: Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. No dia em que se cumprirem as palavras de Daniel, ficará muito claro a verdade que o Salmo 117 expõe. Deus vai recolher os seus escolhidos do mundo inteiro, vai recompensá-los, vai honrá-los, vai mostrar a sua misericórdia, a sua fidelidade, e todos terão de concordar com este estímulo, com esta ordem para o louvor expressa aqui no Salmo 117. Isso é o que tínhamos a dizer para você, esperando que essa leitura tenha de fato aquecido o seu coração. Portanto, seja sábio, persevere, não tenha como uma desgraça qualquer tipo de perseguição que lhe for feita em nome do Evangelho. O Senhor Jesus diz que é para considerarmos que somos pessoas bem-aventuradas quando formos perseguidos por amor do seu nome. Olhemos para a recompensa que nos está proposta, perseveremos. Assim estaremos cumprindo o objetivo desta visão final e gloriosa do livro de Daniel. Deus abençoe a sua vida. Bom estudo para você, boa leitura e até amanhã, se Deus quiser.